No meu primeiro vídeo sobre Portugal, visitamos Sintra e Lisboa. Agora faremos um passeio pelo norte do país, visitando Porto e suas cidades vizinhas. Passaremos por Guimarães, a cidade onde nasceu Portugal. Depois faremos uma breve parada em Braga, onde conheceremos o Santuário de Bom Jesus do Monte. Em seguida, conheceremos Aveiro e seu belo canal. E por fim, terminaremos a nossa viagem na belíssima cidade do Porto, às margens do Rio Douro. Bem-vindos à bela e pacata cidade de Guimarães, aqui no norte de Portugal. A cidade onde, de fato, nasceu a nação portuguesa. Uma nação que estava destinada a construir um dos maiores impérios que o mundo já viu. Fatos como esses fazem de Guimarães uma cidade especial. Não somente em Portugal, mas em toda a Europa, pois é uma cidade que ocupa uma posição única nas páginas da história. Mas, além dessa riqueza histórica, como é Guimarães da perspectiva de um viajante? Bem, a cidade é pequena e pitoresca, com uma população de apenas 52 mil habitantes, mas aqui há tudo que a maioria das pessoas precisam numa cidade. Guimarães está também convenientemente localizada próximo às cidades maiores, como Braga, a 25 km, e o Porto, a 50 km. Isso é apenas 1 hora de trem, por R$ 3,40 €. Essa distância faz de Guimarães uma ótima opção de bate-volta ou day trip para quem visita o Porto. Eu passei apenas um dia na cidade, mas voltaria e ficaria mais tempo sem problemas, pois Guimarães é uma cidade que combina o sossego do interior com as conveniências de uma cidade grande. Para quem gosta de história, então, a cidade se torna ainda mais interessante. Guimarães foi não somente o berço de Portugal, mas também o local de nascimento de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal e responsável por expandir as fronteiras para o sul, conquistando Lisboa e outras terras que, por séculos, haviam estado sob domínio dos mouros. Muitos povos haviam habitado essa região da Península Ibérica antes de Portugal existir como nação. Os mais notáveis entre esses talvez tenham sido os romanos, que nos deixaram a língua portuguesa. Toda essa riqueza histórica faz do centro de Guimarães um patrimônio mundial pela Unesco. O Castelo de Guimarães, construído no século X, é a atração principal da cidade. Aqui, na mesma colina, está a capela onde teria sido batizado o primeiro rei de Portugal. Guimarães tem mais a oferecer, mas temos que seguir em frente rumo ao nosso destino principal, o Porto. Mas antes disso, temos mais 2 paradas, uma em Braga e outra em Aveiro. Começando por Braga, que está ao lado de Guimarães. Olá pessoal, bem-vindos à belíssima cidade de Braga, aqui no norte de Portugal. Braga é uma cidade vizinha de Guimarães, a apenas 25 quilômetros de distância. A primeira coisa que eu notei aqui foi a quantidade de jovens na cidade, principalmente vindo de Lisboa, onde a distribuição demográfica é bem diferente. Não é à toa que Braga é conhecida como a cidade da juventude. E como é de se esperar de uma cidade pequena, as pessoas são simpáticas e descontraídas. E aqui não sentimos aquele clima de correria tão comum em cidades grandes. Portugal é um país repleto de catedrais e igrejas, mas aqui em Braga vemos ainda mais igrejas que em outras partes do país. É por isso que Braga é conhecida como a Roma portuguesa. Entre as várias igrejas em Braga, a que mais se destaca é visível de longe, no alto de uma colina, a Igreja do Santuário de Bom Jesus do Monte.
O Santuário de Bom Jesus do Monte fica no topo de uma colina, o que faz sentido, já que desde o século XIV o monte tem sido um local de peregrinação. O monte é um lugar inspirador, com uma majestosa arquitetura barroca em meio à natureza. Há uma ligação interessante entre esse santuário e o Brasil. No município de Congonhas, em Minas Gerais, há uma réplica do Bom Jesus de Braga. O terreno é um pouco desafiador, mas a vista compensa. Agora vamos ao porto, mas antes temos uma última parada, em Aveiro. Bem-vindos a Aveiro. Muitos chamam de a Veneza portuguesa, mas os portugueses não gostam disso. Um português acabou de me falar que isso aqui tá mais pra a Holanda portuguesa. Portugal é em grande parte um país com um terreno acidentado. Subidas, descidas, escadas e vielas fazem parte da paisagem urbana de Portugal. Mas felizmente, principalmente para quem gosta de bicicleta, Aveiro é uma cidade plana e mais amigável ao ciclismo. Aveiro, capital da arte nova em Portugal, uma das 10 cidades mais interessantes da arte nova na Europa. Vamos olhar ali para o lado esquerdo, a Casa Azul que tem a águia no topo. É o Museu da Arte Nova, é a casa-mãe da Rota da Arte Nova. Essas rias aqui são muito fundas. Rias? Rias não, ria. Ria. Ah, ria. Ria, singular. Rias é plural, são bonitas. Mas só tem uma em Aveiro, então? Exatamente, a Ria da pensei que Aveiro. havia mais que uma. Ah, é uma só. Então isso aqui é muito fundo? 40 km, 40 metros. De profundidade. Cabe um navio aqui, então. Não, se estender a mão, cumprimenta um chinês lá do outro lado. Bem-vindos a Aveiro. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui, nessa parte da cidade, um pouco mais distante ali da parte mais típica e mais conhecida, que é a ria, onde tem os barquinhos e tal, porque Aveiro vai além disso. Claro que a parte mais típica que os turistas conhecem é a que eu acabei de mostrar, mas aqui também essa arquitetura muito bonita, aqui o museu atrás de mim, a catedral ali também, e os docinhos típicos de Aveiro que eu estava comendo, agora eu continuo a comer, chamado ovo mole, muito gostoso. Aveiro é também uma cidade minúscula, com apenas 70 mil habitantes, mas a cidade está longe de ser monótona. Aqui há praias, atrações turísticas, um belo e completo shopping center e fácil conexão com cidades vizinhas. E tudo isso faz de Aveiro uma cidade pequena, mas com um ar de cidade grande. Quais são as 3 coisas que o brasileiro nunca viu? As 3 coisas que o brasileiro nunca viu. Não sabe? Não sei qual que é. Olha, meu Deus. Cabeça de bacalhau é a primeira. Verdade. Oh cara, em Portugal cabeça de bacalhau é cara de bacalhau e é um petisco de qualidade. Ah, é? Brasileiro é impossível. E a segunda? Qual é a segunda? Segunda coisa que o brasileiro nunca viu. Enterro de anão. Viu? Pois não. Enterro de anão. E a terceira? I don't know. A terceira é Roberto Carlos em short. Ah, de shorts, yeah. Se o Roberto Carlos cantor ou jogador? Porque o jogador eu vi de shorts. Não, cantor. É o cantor. Pois é, 3 coisas que o brasileiro Mas nunca viu. vocês já viram o enterro de anão? Nós já. De chinês também. Nós aqui somos umas pessoas assim muito evoluídas. Agora vamos seguir ao nosso destino final, a cidade do Porto, a 70 quilômetros de Aveiro. Olá amigos, estou aqui às margens do Rio Douro. Talvez eu seja suspeito para falar do Porto, afinal essa é a cidade que eu mais gostei em Portugal. Depois de uma breve visita à cidade, eu resolvi voltar para cá e aqui eu fiquei por 6 meses.
Logo, eu creio que eu posso falar da cidade não só da perspectiva de um turista, mas também da perspectiva de quem de fato morou na cidade. Uma das coisas que me chamou a atenção assim que eu cheguei no porto foi o metrô da cidade, ou o metro, como se diz aqui. Em muitas cidades pelo mundo, esse sistema de leve sob trilhos é usado primariamente como transporte de superfície, muitas vezes também como um transporte secundário. Aqui no porto, esse sistema parcialmente subterrâneo é usado como metrô. Eu cheguei no porto depois de ter morado em Lisboa. Logo, tendo em mente Lisboa como referência, algumas comparações foram inevitáveis. Existe uma certa rivalidade entre Lisboa e o Porto, e sob risco de colocar lenha na fogueira, eu vou compartilhar algumas dessas observações de caráter informativo. O metrô do Porto é mais moderno que o de Lisboa, já que ele é mais novo também. O transporte na cidade do Porto e para os arredores é mais eficiente e mais barato também. Eu devo dizer também que o metrô do Porto é, em muitas áreas, um complemento estético à beleza da cidade, algo que eu não poderia dizer sobre Lisboa. Para encerrar as comparações, eu digo que, para visitar, Lisboa é maravilhosa, mas para morar, eu prefiro o Porto. E para saber mais sobre Lisboa, assista aqui um vídeo que eu fiz sobre essa maravilhosa cidade. Uma coisa que eu senti falta no Porto foi um bom terreno e uma boa infraestrutura para bicicletas, o que é comum em outras cidades da Europa. Mas o próprio terreno da cidade já dificulta a vida do ciclista, exceto ao longo do Rio Douro e ao longo das praias também. A Sé do Porto é a mais antiga catedral da cidade e uma das mais antigas de todo o país. A catedral é quase tão velha quanto Portugal. Logo, para quem gosta de história, ela é uma parada obrigatória. Há muitas igrejas e catedrais no Porto, mas não há nenhuma como esta. Isso talvez seja um desafio para as pessoas que moram em países mais planos. Mas aqui em Portugal, Porto, Lisboa, as pessoas têm que se acostumar porque há muitas escadas como essa, subida e descida. Para descer é sempre mais fácil, agora para subir tem que ter fôlego. Não é qualquer lugar na Europa que tem um inverno como esse. 20 graus, estou aqui, tive que tirar o casaco porque tá bem agradável. Curiosamente, a cidade do Porto se encontra na mesma latitude que a cidade de Nova York. Mas o inverno no Porto é consideravelmente mais ameno. Isso quer dizer que, ao invés de nevar, chove, e chove muito de vez em quando, o que pode ser ainda menos agradável que neve. Felizmente para mim, esse inverno por enquanto tem sido mais seco e mais ameno que o normal. Mas para quem gosta de neve e quer ver neve sem se afastar muito do Porto, basta dirigir 200 km ou pouco mais de 2 horas até a Serra da Estrela, onde há neve todo o inverno. Há muitos locais de interesse turístico no Porto. Na verdade, há muito mais do que eu conseguirei mostrar aqui nesse vídeo. Então, indo um pouco além do turístico, há alguns fatos interessantes sobre Porto e Portugal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Portugal é um país seguro, mesmo comparado com outros países mais desenvolvidos economicamente. A taxa de homicídio em Portugal é de menos de um assassinato para cada 100 mil habitantes por ano. Um índice menor que de países como França, Bélgica e Finlândia. Quero compartilhar com vocês a vista mais bonita da cidade mais bonita de um dos países mais pacíficos do mundo. Ok, quanto à cidade mais bonita e a vista mais bonita, essas são as minhas humildes opiniões. No entanto, quanto a Portugal ser um dos países mais pacíficos do mundo, isso não é apenas a minha opinião, isso é um fato de acordo com o Índice Global da Paz de 2016, o qual coloca Portugal em 5º lugar entre os países mais pacíficos do mundo.
Portugal foi o país europeu que mais subiu no ranking do Índice Global da Paz de 2016. Tendo morado tanto em Lisboa quanto no Porto e viajado por grande parte do país, eu vejo que as minhas observações acerca da qualidade de vida e segurança em Portugal são também apoiadas pelo Índice Global da Paz. O Rio Douro separa o Porto de sua cidade vizinha, Vila Nova de Gaia. É tão fácil transitar de um lado do rio para o outro que, às vezes, até esquecemos que estamos saindo de uma cidade e entrando em outra. Em Lisboa, cruzar para o lado sul do Rio Tejo é um pouco mais complicado e caro também, pois a travessia não pode ser feita a pé ou de bicicleta pela ponte. Claro que aqui no Porto, o fato do Rio Douro ser relativamente estreito ajuda. Assim, fica fácil cruzar a ponte a pé e apreciar a vista daqui de cima. Mas pastel de nata a gente encontra em qualquer lugar, mas pastel de nata, sabor vinho do Porto, é uma raridade. E é bom, hein? O vinho do Porto, mundialmente famoso, não é produzido no Porto, é produzido em Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio Douro. Eu raramente bebo vinho, mas apreciar vinho do Porto no Porto é uma obrigação. O vinho é forte e doce, e para quem não está acostumado a beber como eu, cuidado, pois ele tem um teor alcoólico acima do normal. Uma tacinha já foi o bastante para me deixar um pouco mais alegre, eu diria. E falando em alegre, a minha área favorita no Porto é Matosinhos. E se você gosta de praia, natureza e atividades ao ar livre, é provável que Matosinhos se torne a sua área favorita também. Aqui é onde fica o maior parque da cidade, e onde o parque termina, a praia começa. Depois de ter morado 6 meses na cidade, eu a recomendo principalmente para quem está pensando em morar em Portugal. Na minha primeira visita a Portugal, eu cometi o grande erro de não visitar o Porto, e me arrependi. Não cometam o mesmo erro. Porto, sem dúvida, é fascinante e tem mais a oferecer do que eu poderia mostrar em alguns minutos. Após assistir meus outros vídeos sobre Portugal, muitos brasileiros me perguntam se vale a pena visitar ou até morar no Porto. E a resposta para as duas questões é com certeza. Eu digo isso tendo não só o Brasil como referência, mas também o Canadá e a Austrália, onde eu também morei por alguns anos. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas para quem quer saber mais sobre Portugal, veja a minha lista de vídeos sobre Portugal aqui nesse canal. E eu recomendo também que vocês visitem o canal do Luiz Costa, onde vocês podem ver belíssimas filmagens aéreas do Porto e de outras cidades portuguesas. Eu gostaria também de agradecer a essas pessoas por tornarem esse trabalho possível através de suas contribuições no Apoia-se. Quanto mais apoiadores o canal tiver, maior será o tempo que eu poderei dedicar à produção de vídeos como esse. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de ver mais vídeos como esse, considere tornar-se um apoiador do canal. Descubra como na descrição do vídeo abaixo. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.